Queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e receba orações diárias por você e toda a sua família. Clique no símbolo do gostei e compartilhe as orações. Cada compartilhamento é bênção do Senhor que volta para a sua vida. Estamos em outra campanha, agora a campanha Jeová Sabaoth provê a vitória. Ele é quem provê a nossa vitória. Olha o que diz em Provérbios 21, versículo 30 e 31. Não há sabedoria alguma, nem discernimento algum, nem plano algum que possa opor-se ao Senhor. Prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas o Senhor é quem dá a vitória. Vamos orar para termos vitórias. Por que essas campanhas? Porque quando você ora por determinada situação, 7 dias, cada campanha dessas são 7 dias. O Espírito Santo de Deus tocou em meu coração para fazer essas campanhas de 7 dias, para orarmos todos os dias pedindo algo em nossas vidas. Oramos pelas campanhas, nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar. Foi isso no início do ano, no final do ano passado e no início do ano. E essa campanha que acabou, como Deus é grande, para entendermos a grandiosidade de Deus, para chegarmos cada dia mais perto dele, para conhecermos mais da grandiosidade de Deus, dos milagres, das bênçãos. Sabe, uma fogueira, ela precisa de lenha para ela continuar acesa. Se você não coloca lenha em uma fogueira, você faz uma fogueira. Se você não coloca lenha, ela acaba apagando. Todos os dias estamos colocando lenha na nossa fogueira, lenha para que a nossa fé não se apague. Então, o Espírito Santo de Deus tocou no meu coração para orar por pessoas que precisam de vitórias, grandes vitórias, porque grandes inimigos precisam de um Deus que é todo-poderoso, Jeová Sabaoth, que é o Senhor dos exércitos, aquele que luta as nossas batalhas. Tem muitas pessoas que estão cansadas de lutar, cansadas de ver as finanças não ter transformações, e às vezes o inimigo das nossas almas está cegando as pessoas para elas não terem a prosperidade necessária. Por isso que é muito importante, quando você agrada a Deus, quando você faz o que Deus pede para você fazer, o Espírito Santo, ele fala conosco, ele está dentro de cada um de nós. Então, quando a gente vai fazer algo errado, ou está fazendo algo que desagrada a Deus, aquilo não nos dá paz. Então, quando temos paz, é porque estamos agradando a Deus. Quando você toma uma decisão que lhe dá paz, é isso que você deve continuar fazendo, porque você está agradando a Deus. Então, limpamos as nossas mentes, pedimos ao Espírito Santo, né, porque sozinhos não conseguimos, e entregamos as nossas batalhas para quem luta por nós, porque não podemos nos enganar. Temos um inimigo muito mau, que é o inimigo das nossas almas e seus agregados. Então temos que entregar ele na mão de quem pode lutar as nossas batalhas, daqueles que a gente não vê. Tem aqueles que a gente vê claramente, que são pessoas que o inimigo levanta para atrapalhar o seu propósito aqui na terra, e tem coisas que é o inimigo trabalhando na saúde, nas finanças, nos casamentos, no desânimo. Quando uma pessoa está muito desanimada, não se engane, é o mundo espiritual trabalhando para que ela se sinta sem força. Então, vamos orar, fazer essa campanha, porque quem dá vitória é o nosso Deus, como diz em Provérbios. Prepara-se o cavalo para a batalha, para o dia da batalha, mas o Senhor é quem dá a vitória. Ele é o Deus dos exércitos.
ninguém pode se opor. Não há sabedoria alguma, nem discernimento algum, nem planos que fazem pelas costas, planos que você não nem imagina que pessoas fazem pelas suas costas. Palavras de maldição são muito sérias. Às vezes, uma pessoa ela vai se abrir com outra, falar de um filho, de um problema de um filho, a outra começa a lançar palavras de maldição, começa a falar coisas horríveis com aquela pessoa e com aquele filho, fala aquela família desajustada, aquela família não tem um alicerce e começa a falar. Aí você tinha a pessoa, você não, a pessoa tinha um problema, arrumou dois. E às vezes aquele problema ele vai crescendo, porque conforme vai falando, aquela pessoa vai falando para outras pessoas vão tendo raiva, criando ódio, criando uma corrente do mal, de palavras de maldição lançadas na vida daquela família. Então, temos que pedir sabedoria a Deus, discernimento espiritual e não se engane. As más companhias corrompem os bons costumes. Corrompem, porque quando você está em um lugar que só se fala da vida do outro, do mal, de que as pessoas são más, que o mundo é perverso, que aquelas pessoas... Olha, você imagina o que é que acontece? A vida vira em torno do mal, só maldade, só coisas ruins. Aí vira um emaranhado, é como se estivesse numa teia de aranha. A pessoa não tem mais para onde correr. A mente só fica focada naquilo. Aí sai dos trilhos, sabe? Quando um trem sai dos trilhos, ele não anda. Então a vida de muitas pessoas ficam paradas porque eles focam num problema ou em coisas da vida dos outros e fica focando e só mandando palavras ruins e pensamentos ruins sobre a vida de outras pessoas. Aí ela esquece de cuidar da vida dela e o inimigo começa a travar, fechar as portas. Aí só se vê o barulho da porta fechando, mas Deus ele abre portas. Olha o que diz nos Salmos 46, versículo 7 a 11. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras, até os confins da terra. Quebra o arco e despedaça a lança. Destrói os escudos com fogo. Parem de lutar. Saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. É com Ele que você deve conversar, meu irmão, minha irmã. Foque no seu futuro, foque no seu presente. Você quer o que para o seu futuro? Você quer viver cansado, cansada de lutar, luta dos outros, batalhas dos outros, pensar no que os outros estão pensando de você, no que os outros estão fazendo em sua vida, na vida deles. Pare de se preocupar com as guerras, com as lutas, com as batalhas. Com o disse-me disse, cuide da sua vida, cuide da sua obra, cuide do seu jardim. É tempo de plantação e colheita. Nós não somos obrigados a plantar, mas somos obrigados a colher. Vamos colher, ter boa colheita este ano, porque o Senhor dos exércitos vai nos dar vitória. Vamos entregar a Ele todos os dias, durante 7 dias, iniciando hoje, as nossas batalhas. Qual é a sua batalha? Tem pessoas que estão com batalhas na área da saúde. O Senhor dos exércitos toma conta agora de todas as nossas áreas. Área da saúde, área das finanças, dos relacionamentos conjugais, relacionamentos pais com filhos, cuidando da nossa futura geração, abençoando os nossos lares, fechando
todas as brechas, abrindo os nossos olhos com a sua palavra, para que nos afastemos de todos os males e perigos e colocando muros de fogo, muralhas de fogo. O Espírito Santo de Deus, ele coloca suas muralhas de fogo ao redor daqueles que buscam o Senhor dos exércitos, e Deus luta as nossas batalhas. Deus envia anjos para acamparem ao nosso redor. Você quer mais? Tudo que você pensar, tudo que você imaginar, aquilo que você nunca viu, aquilo que você nunca imaginou, é o que Deus dos exércitos pode fazer em nossas vidas. Transforma, muda, ajuda, tira do sufoco. Sabe, uma pessoa que se sente em meio de uma luta muito grande e fala, parece que os problemas nunca acabam, pois eles irão acabar com a força do Deus Todo-Poderoso, porque o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Vamos para a nossa torre segura. Vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra. Quebra o arco e despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Deus também é fogo consumidor, e ele consome todo o mal que enviaram para as nossas vidas. Não tenha medo, meu irmão, minha irmã. Você que está agradando a Deus, você que quer agradar a Deus, busque incessantemente, faça essas campanhas aqui no canal, e você, com fé, crendo naquele Deus que tudo pode e que nada pode opor-se à vontade de Deus, você terá vitória na sua vida, porque a pessoa só tem vitória quando entrega suas batalhas nas mãos de Deus. Olha o que Davi falou em 1 Samuel, versículo 17, 1 Samuel, capítulo 1, versículo 45. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Quando alguém vai mexer com outra pessoa que está fazendo a vontade de Deus, ela não está lutando contra o seu irmão. Ela está lutando contra o próprio Deus. Porque foi o que Davi falou. Davi falou, você está desafiando você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Porque o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou, porque ele estava desafiando o povo de Deus. Ele não chegou lá dizendo que estava desafiando a Deus. Ele chegou desafiando o povo de Deus, mexendo com o povo de Deus. Aí Davi falou a coisa certa. É o povo de Deus que ele está desafiando. Então ele está desafiando a Deus. Ele está desafiando o Deus dos exércitos. E hoje ele vai cair por terra. Ele falou ao gigante, ele falou ao filisteu. E hoje muitos gigantes vão cair para a glória de Deus. A mentira que levantaram contra você vai cair por terra, em nome de Jesus. Aquilo que você não sabia que estava acontecendo com você por trás, você hoje vai ficar sabendo. Aquilo que você achava que era confiável, aquele lugar, você vai ver e vai ter toda a verdade em suas mãos. É Deus quem mostra, é Deus quem nos afasta de abismos. Deus tira seus filhos de lugares perigosos. É Deus quem luta as nossas batalhas. Quando você pede, Senhor, me protege, me livra do mal, no Pai Nosso tem a oração no final, livra-me de todo o mal. Aí Deus começa a te livrar de todo o mal.
mas ele só não te livra, ele começa a te mostrar aonde você tem que mudar, o que você tem que fazer, como você deve lutar, porque Deus, ele está com você. Nós não ficamos parados, a nossa vida tem que andar, a nossa vida tem que ter bom êxito, temos que ter o acesso a boas portas, portas abertas. Mas para isso acontecer, há muitas batalhas no meio do caminho, porque o inimigo, ele não quer que os filhos de Deus sejam bem-sucedidos. Mas quando você olha para o alvo, sabe? Você não olha nem do lado esquerdo, nem do lado direito, como diz na palavra de Deus, não se desvie nem para o lado esquerdo, nem para o lado direito. Olhe para frente, olhe para Jesus. Faça como Pedro, os primeiros passos que Pedro deu, Pedro só olhou para Jesus e ele viveu o milagre. Não olhe para o momento que Pedro olhou para o vento. Olhe para Jesus e você verá o seu milagre. Faça a vontade de Deus e Ele luta as nossas batalhas. É o Deus dos exércitos. Não há outro igual a Ele. Vamos entregar os nossos problemas nas mãos de Deus e vamos orar. Começar essa campanha e orando todos os dias o Salmo 91, para que o Senhor envie seus anjos poderosos para nos proteger, acampar ao nosso lado, tirar toda pedra de tropeço do nosso caminho, para que os nossos caminhos estejam abertos, para que tremam. O inimigo vai tremer, com o Senhor dos exércitos conosco, à nossa frente, a vitória é certa. A vitória está conosco, porque Deus conosco, a vitória já é nossa. Em todas as áreas das nossas vidas, diga: o Senhor dos exércitos, Jeová de Sabaó, está conosco e eu tenho a vitória. Eu vou ter a vitória nesse problema. Qual o seu problema? Fala para Deus, coloca nos comentários que vai cair por terra o teu problema. Dá legalidade. Tantas pessoas escrevem em outros canais, escrevem o problema, escrevem pedindo oração. Escreva nesse canal, comece a falar, comece a dar legalidade ao Deus dos exércitos e Ele vai lutar as tuas batalhas. Entrega o teu problema nas mãos de Deus, continua a tua vida sem desviar nem para a esquerda nem para a direita. E não esquece, medita nessa palavra e fala: o Deus dos exércitos está lutando as minhas batalhas. Eu estou em paz, eu vou dormir em paz, eu vou fazer o meu trabalho em paz, eu vou cuidar de mim em paz. Esse ano é o ano da paz, é o ano da vitória, vitória do povo de Deus. Todos os dias estamos aumentando a nossa fé com as orações e o Senhor envia seus anjos poderosos para que as nossas vitórias, as nossas bênçãos não fiquem no meio do caminho, como foi com Daniel. Daniel orou no primeiro dia, ele recebeu. Por isso que você tem que orar todos os dias, por isso que você tem que fazer essas campanhas, porque às vezes a gente ora e o inimigo atrapalha a bênção chegar. Aí você insiste, aí Deus envia anjos poderosos, como enviou o arcanjo Miguel, e ele lutou por Daniel e ele entregou a bênção de Daniel 21 dias depois, que Deus já tinha escutado desde o primeiro dia, mas ele recebeu a bênção dele. Vamos persistir em oração e você verá que Deus tomará a tua frente, a nossa frente, e a vitória é certa. Salmo 91, ora comigo. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia,
nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nem o mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Eles o segurarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama. Eu resgatarei, eu protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Meu irmão, minha irmã, você que está escutando essa oração, vem resposta de Deus para tuas orações. Aquilo que você pediu, que você está pedindo em oração, Deus vai conceder a você. É você que está escutando. Você que sentiu no seu coração que essa oração é para você, é com você que Deus está falando. Deus está falando com pessoas que pediram coisas e estão pedindo e estão achando que não vão receber, pois é com você. Não se preocupe, Deus está agindo em teu favor e esse ano Ele vai pôr a tua vitória em tuas mãos. A tua bênção vai chegar, só não desiste. Ele está falando com você. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Livra-nos da maldade humana e espiritual. Luta as nossas batalhas, Jeová de Sabaoth. Luta as nossas batalhas. É em nome de Jesus que eu entrego as minhas batalhas e as batalhas dos meus irmãos e irmãs em tuas mãos. E a vitória é nossa, a vitória é do povo de Deus. Em nome do Senhor Jesus, para a tua glória, Pai, hoje e sempre. Amém.